Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Estaremos dando início a mais um culto online para louvor, honra e glória do Senhor, porque Ele merece a nossa adoração. Somente Ele merece a nossa adoração. A palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 34, dos versos 4 a 6. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Essa é a certeza que nós podemos ter, que quando buscamos o Senhor, Ele nos acolhe, Ele estará nos acolhendo neste culto de adoração ao seu nome. Vamos então invocar a sua presença, vamos também confessar a Ele os nossos pecados para adentrarmos dignos em sua presença. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Te somos gratos, ó Pai, por mais esta oportunidade que nos dá de buscarmos a Ti, de estarmos, ó Pai, neste momento, entrando em Tua presença para cultuar-te, ó Senhor. Pai, mas te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos convencendo de tudo aquilo que desagrada a Ti, nos mostrando, ó Pai, onde temos falhado contigo, para que possamos, ó Pai, através do sangue do Cordeiro, sermos limpos e podemos, então, cultuar-te de forma digna, Senhor. Aceita, ó Pai, este culto é teu. Fala conosco através dos cânticos, através da Tua palavra, Senhor, através desta liturgia, Senhor. Precisamos Te ouvir. Que o Teu Santo Espírito se faça presente no meio de nós. Por Jesus oramos. Amém. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador. Somente a Tua voz vem para mim valor. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre. Ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, unido a Ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre. Ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, vem dar-me ao coração o gozo de viver em santa retidão. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre. Ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, nas trevas ou na luz, sem Ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre. Ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, dado mais e mais, ó Salvador
Salvador a ti. Em ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Amém. Agora nós estaremos então fazendo a leitura do Salmo 147, dos versos 1 a 12. Convido você a estar abrindo a sua Bíblia para que façamos essa leitura. Salmo de número 147. Vamos ler então? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilos, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhos e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Que nós possamos ter uma vida sempre esperando a ação de Deus, porque o Senhor é aquele que tem compaixão. O Senhor é aquele que nos ama. O Senhor é aquele que age pelos seus de forma poderosa. Amém? Vamos então agora entoar louvores a esse Deus maravilhoso. Espera pelo Senhor, Ele vai agir na sua vida. Amém. Boa noite, irmãos. A paz. Muito bom estarmos juntos novamente para louvar e agradecer o nome do Senhor. E neste momento eu te convido a declarar com toda a tua fé, com todo o teu coração, que Deus é bom o tempo todo. Que a nossa fé esteja firmada na rocha que é Jesus, e na certeza de que Ele é bom sempre e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia
os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tenha essa certeza no seu coração sempre e declare o tempo todo que Deus é bom. Vamos de novo? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Ele continua sendo bom sempre. Ele continua sendo Deus sempre. E que nós tenhamos essa certeza, que nós vivamos essa certeza, independente das circunstâncias. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Na palavra de Deus nós vemos a bondade do Senhor e que você possa declarar agora e sempre: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Com as palmas? Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém, amém. Me conheces,
Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te amas. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. És a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Bom é louvar ao Senhor, bom é engrandecer o seu nome com cânticos, bom também é contribuir, louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. A palavra de Deus
em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 7, nos diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que nós possamos estar cheios de alegria nesse instante, para estarmos devolvendo um pouco do muito que Deus tem nos dado, e que esta oferta inteiramente seja destinada para a obra do Senhor. Que você possa ter a certeza disso, que Deus estará multiplicando esses valores para a proclamação do Evangelho, para o anúncio de Cristo, para a realização da sua obra nos nossos campos. Você, então, está vendo aí, né, como sempre projetado, né, as contas das igrejas. Não se esqueça de contribuir na igreja que você faz parte, e também não se esqueça de estar orando pelos nossos tesoureiros, para que Deus esteja os abençoando, os orientando na utilização desses recursos. Recursos que não são para a vaidade de homens, para enriquecimento de homens, mas que são para a manutenção da obra do Senhor. Vamos orar agora, agradecer ao Senhor por Ele ter suprido as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, como é bom, Senhor, devolver a Ti aquilo que Te pertence, que são os nossos dízimos e ofertas. Pai, Te agradecemos pelo pão de cada dia que nunca nos tem faltado, porque tudo que temos vem de Tuas boas mãos. Louvamos a Ti neste momento. Senhor, aceita, Pai, essas ofertas, multiplica essas ofertas para que possamos realizar a Tua obra cada vez mais, expandindo o anúncio do Evangelho através dos campos pelos quais fomos chamados a Te servir. Por Jesus oramos. Amém. Amém. Agora então estaremos ouvindo as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, na certeza que Deus, Ele irá falar conosco. Deus é aquele que sempre fala conosco, porque Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Acalme o seu coração, acalme os barulhos de casa, que Deus fale com você nessa noite. Eu gostaria de meditar com os irmãos no dia de hoje a respeito do tema Volte-se para Jesus. Volte-se para Jesus. Mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo na história, onde realmente os discípulos de Jesus precisam estar em sua presença. Precisam estar com Jesus. Eu não sei, antes de dar início, eu gostaria de perguntar para você, quantas vezes essa semana que se findou, você esteve com Jesus? Realmente com inteireza de coração. Realmente, como podemos dizer, de corpo, alma e espírito, completamente na presença de Jesus. Vivemos tempos difíceis, tempos atribulados, tempos onde muitas vezes nós temos que realizar tantas coisas,
somos chamados a estarmos com tantas pessoas, nos voltamos à presença de tantas pessoas e, na grande maioria das vezes, nós renegamos a um segundo, um terceiro ou até mesmo um quarto plano estar na presença de Jesus. Nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos caminhar na presença de Jesus. E nessa semana, meditando na palavra do Senhor, na verdade, já faz 2 semanas, um texto falou muito ao meu coração, e é em cima desse texto que essa palavra estará sendo ministrada no dia de hoje. Eu peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias, ou acessando as suas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós estaremos lendo o versículo 7, e depois nós estaremos lendo dos versículos 30 a 32. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7. Depois, os versos 30 a 32. Assim nos diz as Sagradas Escrituras, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Agora, os versos 30 a 32. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Oremos. Senhor, essa é a tua palavra e nós estaremos meditando nela nessa noite, neste momento. Fala conosco através da tua palavra e que não seja pelo muito falar, mas que seja exclusivamente pela ação do teu Santo Espírito. Por Cristo oramos. Amém. Essa é uma passagem onde Cristo envia os 12 para a obra, para a missão que Cristo os havia chamado. A obra de servir o próximo, de anunciar o Evangelho de Cristo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles são enviados de 2 a 2, e ali usados por Jesus, usados pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles partem para a missão de ensinar, para a missão de curar e para a missão de libertar os cativos do inimigo. Nós podemos dizer que foi uma missão muito bem sucedida pelos discípulos de Jesus, pelos 12, neste momento. Tanto que eles voltam relatando tudo que acontecera a Jesus. Provavelmente eles estavam extremamente felizes,
Porque eles contemplaram a ação do Senhor através de suas vidas. Interessante que esse texto é a primeira vez que os 12 aqui no texto de Marcos são chamados de apóstolos. E nós precisamos entender que Marcos não os chama de apóstolos para dar um título a eles. Como muitos nos dias de hoje são denominados de apóstolos como um título, somente como um título, sendo alguém especial, se denominando alguém que está acima dos outros. Não. Aqui eles recebem o nome de apóstolos porque eles recebem a função de ir. Eles são enviados, o apóstolo, o apostolado, no sentido estreito da sua missão, são aqueles que são enviados, são embaixadores, que têm uma função a realizar. E por isso, Marcos, pela primeira vez, chama os 12 nessa passagem de apóstolos. Porque foi exatamente isto que eles fizeram. Eles foram enviados pelo Senhor para realizar a sua missão. Agora, algo que me chamou muita atenção, depois dessa missão, desse envio bem-sucedido, podemos dizer assim, um envio cheio de sucesso, porque eles contemplaram uma ação maravilhosa de Deus através de suas vidas. No verso 30, eles voltam até a presença de Jesus. Eles, em vez, talvez, de irem comemorarem em algum lugar, vamos agora para a casa de Pedro, vamos comemorar essa empreitada, essa missão vitoriosa que nós realizamos. Não. Eles voltam até a presença de Jesus. E essa volta dos apóstolos, dos 12 até a presença de Jesus, tem um sentido muito importante para a vida dos discípulos, para a vida daqueles que estão na obra do Senhor. E que nós precisamos entender e também, como discípulos de Jesus, colocar em prática em nossas vidas. Primeira coisa, primeira lição. Eles voltam-se a Cristo, porque eles sabem que a missão é do Senhor. Eles sabem que eles foram enviados por Cristo, e eles sabem, assim como está escrito no verso 7, que é em Cristo que eles encontram a orientação, é em Cristo que eles encontram o poder para realizar a obra. Porque o próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 15, diz: sem mim, nada podeis fazer. Então, irmãos, nós precisamos, como discípulos de Jesus,
estarmos sempre nos voltando a Cristo, nos voltando à presença de Cristo, porque a missão é do Senhor, a missão é dada por Ele, e é através dEle que nós recebemos o poder, como a palavra de Deus nos diz, a autoridade para realizarmos esta obra tão preciosa do anúncio do Evangelho, da libertação dos cativos, essa obra tão preciosa do cuidado e do serviço ao próximo. Muitas vezes, amados irmãos, temos a tendência de invertermos as coisas. Muitas vezes nos colocamos a servir, nos colocamos a ir, sem estarmos antes na presença do Senhor. E muitas vezes nos frustramos porque a obra não é bem sucedida, a obra não é uma obra vitoriosa. Por quê? Porque invertemos os valores, invertemos o processo. Antes de irmos, nós precisamos estar com aquele que nos envia. Nós precisamos estar com Ele, recebendo dEle autoridade e poder, para assim podermos realizarmos a sua obra. Volte-se para Jesus. Esteja na presença de Cristo. Se você quer realizar uma obra grandiosa para o Senhor, não deixe de se voltar para Cristo. Não deixe de estar antes na presença do Senhor, recebendo a sua orientação de como agir, de como proceder, recebendo do Senhor o seu poder e a sua autoridade. Segunda lição do porquê devemos nos voltar para Jesus é porque claramente Jesus, nesse texto, ele demonstra o seu interesse pelos discípulos. Ele demonstra interesse no que os discípulos haviam vivenciado. E o interesse de Cristo se demonstra no silêncio do ouvir. Os discípulos voltam, começam a relatar, e eu imagino que eles voltam de maneira humilde, mas entusiasmados, alegres, por tudo que haviam visto, por tudo que haviam realizados. E eles se colocam ali e começam a expor a Jesus, e nós observamos que a palavra de Deus nos mostra que Jesus, de forma silenciosa, se põe a ouvir. Em nenhum momento a passagem bíblica nos relata Jesus cortando os discípulos, dizendo: eu sabia, tá bom, eu já sei tudo que vocês fizeram, eu já sei tudo que vocês realizaram, eu sei de tudo, eu sou o Senhor, vocês não precisam falar nada. Não. Simplesmente ele se põe em silêncio a ouvir tudo aquilo que eles voltam relatando que realizaram. E isso demonstra claramente o interesse, a paciência e a atenção que Cristo tem para com os seus
discípulos, para com os seus apóstolos, para com os 12. Irmãos, vivemos tempos onde a capacidade de escuta tem sido minado na vida das pessoas. As pessoas estão fazendo tantas e tantas coisas que são poucas aquelas que param e nos ouvem com inteireza. Param e dão realmente atenção para o que nós estamos vivenciando. Uma pessoa que se preocupa com você verdadeiramente é uma pessoa que está atenta ao que você vivencia. É uma pessoa que está atenta ao que você diz. Interessante que nos dias de hoje, para sermos ouvidos, a grande maioria das pessoas pagam para isso. Pagam um terapeuta, pagam alguém que possa ouvi-la, prestando atenção nos seus sentimentos, no que está passando consigo. Mas, meus irmãos, quando nós voltamos para Cristo, Cristo é aquele que se preocupa tanto conosco, que se importa tanto conosco, que Ele sempre se põe à disposição de nos ouvir. De nos ouvir e não nos cortar. Não colocar algo que se julga mais importante do que nós estamos vivenciando, não. Ele se mostra preocupado com aquilo que estamos vivenciando. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Por isso, nós, como discípulos de Jesus hoje, precisamos tanto voltarmos para Jesus. Porque nós carecemos dessa preocupação cuidadosa que se põe a ouvir de forma silenciosa. E aqui eu fico conjecturando e pensando no mestre ali, sentado com os seus discípulos, alegre, com o rosto a sorrir, do lado daqueles que relatam o que eles vivenciaram. Jesus, Ele continua desta maneira, nos esperando para nos ouvir. Não que Ele não saiba de todas as coisas, Ele sabe, mas Ele sabe também que nós precisamos colocar para fora tudo que vai dentro de nós. Que nós carecemos de uma escuta sincera, que nos ouve com atenção aquilo que vivenciamos. Ele sabe que nós carecemos, como seres humanos, de compartilharmos as nossas alegrias e também as nossas dores com alguém que nos escuta com amor. Por isso, amados, é tão importante que nos voltemos para Jesus.
Em tempos de tanta correria, de tantos afazeres, nós, assim como os discípulos, precisamos nos voltar para Jesus, porque Ele se preocupa conosco, porque Ele se interessa por nós, porque Ele se põe à disposição para nos ouvir, cheios de amor. Agora, irmãos, precisamos também nos voltarmos para Jesus. Porque além de nos ouvir, porque além de nos orientar, porque além de trazer sobre nós o poder para realizarmos a sua missão, Ele é aquele que sabe qual é a nossa carência primordial. Ele é aquele que sabe o que verdadeiramente o ser humano está precisando. O que é aquilo que está carecendo na vida daquele que o busca. Olha que interessante, o texto nos diz que eles pegam e estão ali entusiasmados, falando com Jesus. Jesus os ouve com todo amor, com todo carinho, com todo interesse. E de repente Jesus pega os 12 e diz: vinde, vamos repousar um pouco. Vamos para um lugar à parte. Vamos para um lugar deserto. Vamos nos retirar um pouco. Porque Jesus sabia que naquele momento a carência dos seus discípulos era do alimento físico, era do descanso, era de um pouco de paz. Porque o tempo todo as multidões estavam cercando a eles, e logo a seguir Jesus leva eles para um descanso, para um momento de refrigério, e as multidões chegam novamente até eles. E ocorre daí a primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus não deixa de relatar que quando os discípulos voltam-se para Jesus, eles encontram aquele que sabe do que eles necessitavam naquele momento. Eles necessitavam de descanso. Eles necessitavam de alimento. E eu quero deixar, finalizando essa palavra, para você, no dia de hoje. Volte-se para Jesus. Volte-se para Jesus. Porque Ele é aquele que sabe verdadeiramente o que você carece em sua existência. Talvez no teu coração, talvez diante deste mundo pós-moderno, onde somos bombardeados com tantas coisas, você possa estar pensando: eu preciso disso, daquilo, eu preciso conquistar isso, eu preciso ter mais disso. Talvez você esteja se enganando, pensando que você precisa de tantas coisas. Quando você se achega, quando você se volta para Jesus, Ele acaba mostrando para nós
o que realmente estamos precisando, do que verdadeiramente precisamos para a nossa vida, no momento em que estamos vivendo. E não somente Ele mostra, o que me chama mais atenção é que Ele age em favor dos seus para promover, para suprir a carência dos seus discípulos amados. Ele os coloca num barco e Ele os leva para um lugar deserto. Irmãos, irmãs, em tempos de tantas informações, de tantas notícias tristes que acometem os nossos corações. Estava conversando antes do início do culto com o reverendo Elias. Somos bombardeados com tantas notícias. Ainda mais nos dias de hoje, tantas notícias que afetam o nosso ser. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos mais do que nunca estarmos nos voltando para a presença de Jesus. Porque em Jesus encontramos orientação para prosseguir. Com quem devemos estar na caminhada, na missão. Com quem devemos estar ao nosso lado. Devemos nos voltar para Jesus, porque em Jesus nós encontramos o poder e o ânimo para sobrevivermos a esses tempos tão difíceis, onde muitas vezes não abrimos os nossos olhos espirituais, mas precisamos abrir os olhos espirituais para ver que não vivemos somente num tempo físico, mas vivemos num tempo também espiritual, onde a palavra de Deus nos deixa claro que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E como podemos vencer os dominadores deste mundo tenebroso? É debaixo do poder do Senhor, da autoridade do Senhor. Por isso precisamos nos voltar e estarmos na presença do Senhor. Precisamos nos voltar à presença do Senhor, porque Ele se preocupa mais do que qualquer pessoa com o nosso bem-estar, com o nosso ser. Ele se põe à disposição para nos ouvir. Diante dele nós podemos quebrantar o nosso coração e nos desnudar completamente, falando tudo que estamos vivenciando, tanto de bom quanto de ruim. Coisa que muitas vezes nós não temos coragem para contar para os nossos cônjuges, para os nossos amigos, para o nosso terapeuta,
diante de Jesus nós podemos contar. E ele não se assusta, ele não se assombra. Ele se põe a escutar, porque ele sabe que nós precisamos falar. Ele sabe que nós precisamos expressar o que estamos sentindo, tanto as nossas alegrias quanto as nossas frustrações. Precisamos nos voltar para Jesus, para podermos contemplar o seu agir sobre as nossas vidas, diante das nossas maiores carências. E como somos carentes! Como somos carentes! Somos carentes de tantas coisas, mas Jesus sabe especificamente do que mais necessitamos. E Ele age de forma poderosa para nos dar de forma amorosa o que tanto necessitamos para viver. Volte-se para Jesus. Não inverta na sua vida as suas prioridades. É importante servir ao Senhor? Sim, é importante servir ao Senhor. É importante trabalhar? Sim, é importante trabalhar. É importante cuidar da família? Sim, é importante cuidar da família. Mas, mais do que tudo, é importante estar na presença de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Santo Espírito de Deus nos mova a cada dia para estarmos na santa presença do Cordeiro, na santa presença do bom pastor. Amém? Oremos. Pai querido, te agradecemos por esse tempo em que buscamos a Tua palavra. Te agradecemos porque sempre fala conosco, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque sentimos através da Tua palavra que carecemos da presença de Jesus. Que o Teu Santo Espírito esteja movendo os nossos corações, movendo o nosso ser, como os apóstolos no passado, para estarmos sempre voltando à Tua presença. Por Jesus oramos. Amém. Amém. Verdadeiramente, como precisamos, né? Como precisamos da palavra de Deus. Como precisamos ser orientados pelo Senhor. E agora, o envio, assim nos diz em Isaías 43, dos versos 1 a 3. Mas agora, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. Amém. Essa é a certeza que você deve ter no início dessa nova semana, que você não precisa temer. Porque o Deus que te chamou, Ele estará cuidando de você, da sua família. Louvado seja o nome do Cordeiro. Oremos então neste momento, encerrando o culto de hoje.
Pai, obrigado novamente pela oportunidade que tivemos de estarmos buscando a Tua santa presença. Obrigado pela Tua palavra que tanto falou ao nosso coração. Ó Senhor, que verdadeiramente possamos estar sempre voltando à presença de Jesus. Estando na presença de Jesus. Que esta seja uma semana repleta da presença de Cristo em nós. Por Jesus oramos. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço. Tenha uma ótima semana na presença de Cristo.